E nós vamos hoje começar a nossa conversa, o nosso estudo de uma forma diferente. Nós vamos lembrando que esse capítulo, ele faz parte do Sermão da Montanha. E se nós observarmos várias passagens dos ensinamentos de Jesus para nós, nos seus pontos mais importantes, Jesus sempre subiu o monte. Em todas as passagens importantes que ele queria nos chamar a atenção, ele subia a montanha, ele subiu o monte, nos convidando a subir com ele, a subir a montanha interior, a sair de dentro de nós mesmos para vencer as nossas dificuldades. Então nós começamos hoje o nosso estudo com uma poesia pelo espírito de Euríclides Formiga, que ela se intitula Foi numa Tarde. E ela começa assim: foi numa tarde de paz, caindo o sol no horizonte, que Jesus, o Mestre amado, pregou o Sermão do Monte. Foi numa tarde bendita, no lago de Genezaré, que, andando por sobre as águas, Jesus pediu-nos mais fé. Foi numa tarde que o Mestre, ante a fé que nos irmana, ensinou a amar a Deus, a mulher samaritana. Com Pedro, Tiago e João, foi que o Divino Senhor, numa tarde inesquecível, transfigurou-se no Tabor. Foi numa tarde em que a luz eclipsou-se no mundo, que o Cristo expirou no lenho, em sofrimento profundo. Foi quando caía a tarde que o Senhor, após a cruz, apareceu redivivo aos amigos de Emaús. Foi sob o sol vespertino, no deserto de Damasco, que o Mestre buscou a Saulo dos cristãos feito carrasco. E ele diz para nós, Euríclides Formiga, se dirigindo agora a todos nós, ele diz: irmão, não fiques triste, que Deus te inspire e te guarde, seja pelas manhãs ou qualquer dia à tarde. Então, que todos nós possamos meditar nessa poesia de Euríclides Formiga, um poeta quando vivo e que continua um poeta agora desencarnado já há alguns anos, que todos nós possamos subir o monte, não apenas todas as tardes, mas que possamos em qualquer dia, em qualquer hora, estar disposto, aceitando o desafio que nós ouvimos aqui. Eu costumo dizer que a gente precisa prestar mais atenção nas músicas que fazem parte da preparação, da nossa preparação, porque as músicas por si mesmas já são para nós um estudo. E se vocês se recordam, nós ouvimos uma música chamada Desafio. E o grande desafio, o nosso grande desafio é evangelizar. Que nós possamos então nos evangelizar, seja qualquer dia, pela tarde ou pelas manhãs. Então nós vamos, lembrando para vocês, que hoje nós vamos dar início então ao capítulo 7, que trata da primeira parte do Sermão do Monte.
E o Sermão do Monte, nós não podemos esquecer, é o texto mais importante do Novo Testamento. Novo Testamento é o Evangelho depois de Jesus. Então, ele é o texto mais importante, por quê? Porque ele expressa, ele traz os principais conceitos do Evangelho de Jesus. O Sermão do Monte é a síntese da mensagem de Jesus. E Jesus, então, ele inicia esse sermão com as bem-aventuranças. Diz Gandhi dizia o seguinte, que se toda a literatura do Ocidente se perdesse e que se ficasse apenas o Sermão da Montanha, nada se teria perdido. Porque o homem, nós, teríamos à nossa disposição todos os passos que nós precisamos seguir para alcançar a nossa felicidade e a nossa libertação. Então, esse estudo do Sermão da Montanha, ele é muito importante, porque Jesus nos convida a subir com ele e ser bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. É a primeira parte do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Quando Jesus disse isto, estava acontecendo o seguinte: ele estava rodeado pelos seus apóstolos, os 12, e eles então, por serem pessoas muito simples, eles eram pessoas marginalizadas. Eles eram tidos como pobres de espírito. Porque naquela época de Jesus, os orgulhosos eram representados pelos fariseus e pelos publicanos. Eles eram os doutores da lei. E eles se achavam, então, os donos da verdade. E aqueles homens simples que seguiam a Jesus, mas que tinham o coração puro e estavam preparados para receber o Evangelho de Jesus, eram tidos como pobres de espírito.